Eu quero ler a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 1, e começarei a ler do versículo 19 do livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: e salidos de Horeb, anduvimos todo aquele grande, terrível deserto que habéis visto, por el caminho del monte del Amorreu, como Jeová nosso Deus nos lo mandou, e chegamos hasta Cades Barnea. Então os dije: habéis chegado al monte del Amorreu, el qual Jeová nosso Deus nos dá. Mira, Jeová tu Deus te ha entregado a terra. Sube, toma possessão de ella, como Jeová, ele Deus de tus padres, te ha dicho. Não temas, nem desmayes. E vinisteis a mim, todos vosotros, e dijisteis: envie-nos varones delante de nós outros, que nos reconozcan a terra, e a su regresso nos traga razão del caminho por donde hemos de subir, e de las ciudades a donde hemos de llegar. El dicho me pareceu bem, e tomei 12 varones de entre vosotros, um varão por cada tribo, e se me encaminaram e subiram al monte, e chegaram hasta el valle de Escol, e reconheceram a terra, e tomaram em suas manos del fruto del país, e nos trajeron, e nos deram conta, e dijeron: es buena la terra que Jeová nosso Deus nos dá. Sin embargo, não quisiste subir. Antes fustes rebeldes al mandado de Jeová vosso Deus, e murmurasteis em vuestras tiendas, dizendo: por que Jeová nos aborrece? Nos ha sacado de terra de Egipto para entregar-nos em mano del Amorreu, para destruir-nos. ¿Aonde subiremos? Nossos hermanos han atemorizado nosso coração, dizendo: este pueblo es maior e mais alto que nós outros, las ciudades grandes e amuralladas hasta el cielo. E também vimos allí los hijos de Anac. Então os dije: não temais, nem tengáis medo de ellos. Jeová vosso Deus, el qual va delante de vosotros, ele peleará por vosotros. Diga assim: ele peleará por vosotros, conforme a todas as coisas que hizo por vosotros em Egipto, delante de vossos olhos. Aleluia. E no deserto ha visto que Jeová tu Deus te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta chegar a este lugar. E aún com isto não creestes a Jeová vosso Deus, que iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar, com fuego de noite para mostrar el camino por donde anduvisseis, e com nuvem de dia. Aleluia. Deixa-me correr, e vamos orar. Glória a Deus. Me encanta predicar aqui. Já sabem, não? Aleluia. Quando predicas aqui, tomas té no culto. Se estás aí, não toma, só água. Glória a Jesus. Senhor Jesus, graças por esta palavra, Senhor. Graças por tu palavra. Tu palavra que nos encanta cada dia. Cada vez que la leemos, vemos não somente inspiração, pero, papá, vemos revelação. E agora, Senhor, tu palavra leída revela nosso coração. Oh Deus, ensambla cada partícula de nosso ser nesse dia, com tu palavra. E usa a fé, Senhor, como atributo principal nesse dia, para ajudar-nos a caminhar contigo sem dudar. Padre, sem murmurar, papá, e sem desfallecer. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mis hermanos, o livro de Deuteronômio
consiste em um solo discurso de Moisés pronunciado pouco tempo antes de sua morte. Moisés já estava entendendo que seus dias se haviam acabado. Moisés tinha sentimentos em seu coração. Havia sentimentos de frustração. Havia sentimentos de vitória. Eram sentimentos encontrados em Moisés. E Moisés escreve a uma geração que agora se prepara para um outro evento em suas vidas. E esse discurso de Moisés em Êxodo, e se você ler o livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 5, se darás conta de que estes textos, este discurso de Moisés, nada mais era do que uma revisão de los 40 anos que Israel estava errante, havia estado errante por um deserto e sem poder alcançar a promessa da terra prometida. E agora Moisés pronuncia e anuncia esse discurso a uma nova geração de israelitas. E nesse tempo o povo estava acampado em um lugar chamado Cades Barnea, um lugar importante na história de Israel, um lugar clave na história do povo de Israel, um lugar clave nos sentimentos de Israel. Cades Barnea se volveu clave por um sentimento de derrota também. Cades Barnea se converteu em um lugar clave por um sentimento de que eu cheguei hasta um ponto e não vejo a vitória completada em minha vida. E Senhor, quais são as razões? Por que as promessas que me hicisteis há anos em minha vida? Por que não as vejo cumpridas em minha geração e em minha família? Eles estavam em la fronteira de Canaã. E se você alcança a imaginar comigo, Moisés em la fronteira junto com o povo, mirando a terra, pensando em los 12 espias, pensando em aqueles homens que um dia espiaram a terra, passearam por la terra e viram que existia naquela terra. Cades Barnea era o mesmo lugar onde seus padres haviam estado por quase 38 anos antes. Também era o lugar onde Deus havia impedido que aquela geração entrara na terra prometida. E naquela época, o Senhor teve que enviá-los de volta ao deserto, com os olhos llenos de lágrimas, para que perambularam por el deserto, errantes por el deserto, e não alcançando a promessa. Sin embargo, haviam 2 homens, Josué e Caleb, um de los 12, 2 de los 12 que espiaram a terra, estes sim alcançaram a promessa. A palavra de Deus nos ensina que as coisas que ocorreram a Israel deve servir de exemplo a nós outros. Lo que vimos passar com o povo de Israel, deveremos crer que Deus nos quer ensinar uma lição grandiosa em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, de 10 a 12, nem murmureis, como alguns de eles murmuraram, e pereceram por el destrutor. Versículo 11, e estas coisas lhes aconteceram como exemplo, e estão escritas para amoestar-nos a nós outros, a quienes han alcançado os fines de los siglos. Versículo 12, assim que el que pensa estar firme, não caiga, diz a palavra do Senhor. Ou seja, Cades Barnea foi o lugar de la decisão final e definitiva de Deus. Um lugar decisivo, porque na mente de Deus estava definido, ali venceriam ou ali seriam derrotados para sempre, ali se quedariam parados na história.
E déjame dizer-lhe, Deus tem decisões. Quando Deus decide que tu vas vencer, em la mente de Deus está decidido. Tu tens que decidir em tu coração. Deus não cambia. Deus nunca ha cambiado na história. O Deus que nós outros conhecemos hoje é o mesmo Deus que hizo no passado, é o mesmo Deus que abriu o Mar Rojo, é o mesmo Deus que hizo com que o povo passara por terra seca. Esse é meu Deus, Ele que abre caminho, Ele que cumpre promessas e Ele que hace milagros. Ele é o mesmo Deus. E agora Moisés estava recordando-lhes a esta nova geração, a história de seus padres. Moisés queria que eles supieran exatamente por que a nação havia muerto no deserto. E sabe, e como rebeldes a los ojos de Jehová. Moisés lhes recuerda, Moisés está viejo. Que palavras poderosas as palavras de Moisés. Sin embargo, mis hermanos, Moisés não só estava falando a uma geração de israelitas, ele também estava dirigindo a cada geração de crentes que vendriam depois dessa geração. Ou seja, Moisés estava falando a mim, estava falando a ti. Moisés nos estava enviando uma mensagem. Se paras de crer, se duda em la fronteira. Eu estava pensando essa manhã, diz a Bíblia que há sabedoria em la multitud de consejería, verdade? Que devemos buscar conselhos. Pero déjame dizer-te, sabe quando deves buscar conselhos humanos? Quando não tienes uma palavra definitiva de Deus. Aí sim, os conselhos humanos te servirão para algo. Pero se tienes uma palavra de Deus, se tienes uma promessa de Deus, stop right there. Não busque conselhos humanos. E eu diria que esse foi o grande erro de Moisés. Moisés pergunta ao povo: "Ustedes que pensam? Que devo fazer?" Estava pensando, se me ocorreu a ideia de enviar a alguém que mire a terra. Ustedes que pensam? Ah, Moisés, nos parece uma ideia fantástica. Aí foi o grande erro de Moisés. Enviou homens despreparados, preparados catedraticamente, pero despreparados em la fé. E Moisés depois descreve o trágico erro que seus padres haviam cometido. Aonde? Aí, em Cades Barnea, nesse lugar de fronteira, na fronteira onde poderia ver a terra prometida, onde ele poderia ver todo, pero não alcançar a promessa. O povo de Israel estiveram em Cades Barnea pela primeira vez, pelo menos por 37 a quase 38 anos, e todo esse tempo não lograram avançar sequer um passo hacia a terra prometida. Pero, mis hermanos, que aprendemos com Moisés? Que aprendemos em Cades Barnea? Kadesh Barnea. Que aprendemos aí? Que isso significa para a minha história hoje? Que isso significa para a sua história hoje? Cades Barnea é onde Deus nos leva a todos os filhos para a última prova de fé. A última prova de fé. Deus, que vou fazer a partir de aqui? Quais são os passos que devo tomar a partir de aqui? Hermanos, permita-me dizer-lhe,
la humanidad suya trabajará muy bien hasta que se rompa la fe. Porque quando há fé, quando há palavra de Deus, quando há determinação espiritual, sua humanidade não vai dizer nada. É o que Deus disse e mais nada. Cades Barnea é um lugar de impossibilidades direta. Oh Deus, será que de aqui eu passo hasta allá? Em resumo, todas as decisões incorretas que hacemos hoje, certamente irão refletir em nossa vida futura. Tudo que hacemos. A lo mejor eu lhe diria que nossas vidas, nada mais é que um subproduto de nossas decisões. Verdade? Por exemplo, a roupa que você vestiu hoje, e se vê hermosos de aqui. Verdade? Essa corbata de Gregory. Oh my God. I'm gonna miss you, man. I miss you already. A roupa que você vestiu hoje, o sapato que você tem hoje, toda sua vida, o desayuno que tu viste para aqueles que tiverem o privilégio de desayunar hoje, todo. São decisões que tomamos. E somos responsáveis pelas decisões que tomamos, e elas seguramente irão refletir em nossa vida futura. E me impressiona muitas vezes que muitos cristianos estão parados no mesmo lugar, agora mesmo. E nesse momento, Deus lhes ha dado promessas de pactos. Conoce as promessas de Deus. Tu conheces os pactos do Senhor. Tu sabes todo o que Deus te ha prometido em todo tu caminho, pero te paraste. Ele te ha dado uma história maravilhosa com Ele, provendo milagros tras milagros, provisão tras provisão. Te ha sanado de enfermidades, ha bendecido tu casa, te ha salvado, te ha dado el pan diário. Deus te ha dado tantas coisas que não merecia. A lo mejor não merecemos nada, verdade? Temos por graça. E aún assim, estamos muitas vezes parados em um lugar de decisões definitivas. E a muitos, o próprio inimigo los ha convencido de que não são suficientemente buenos. Oh, Deus não lo ha perdonado. Oh, Deus não te ama. E muitos cristianos han escuchado as mentiras de Satanás, as mentiras do diabo. Deus nunca dependeu ou dependerá de minha bondade, ou de tu bondade, de la bondade humana para realizar sua glória. E para que su favor seja realizado para com seu povo. A prova que enfrenta hoje em Cades Barnea determinará o curso de los anos que vienen por delante em tu vida. Lo que miras hoje, como miras a vida, como te comportas mientras esperas o cumprimento de la promessa. Se eu perguntara nessa tarde aqui a quantos Deus ha prometido coisas e bendições, muitos seguramente alçariam a mão. Quantos aqui têm promessas de Deus? Todavia, Deus não ha cumprido todas suas promessas em tu vida. Pero Deus nos ha levado a um Cades Barnea, a um lugar de espera, a um lugar de decisões absolutas, e a um lugar onde nossa fé é provada. Um lugar onde teremos que entender quem é Deus. Passaste por provas que nunca pensaste em sair de elas, ou que nunca pensaste que saldria dessas provas.
Pero Deus foi fiel em cada um deles. Ele ha sido fiel contigo. Com sua misericórdia, ha se inclinado hacia ti. Com sua graça, ha demonstrado seu favor hacia ti e hacia tua família. E agora pode dizer: Deus nunca ha falhado comigo. Deus nunca ha falhado. Deus nunca falhará. Suas promessas nunca falharão. Aleluia. Eu estou em pé hoje por sua graça. E tu pode dizer: a graça de Deus me ha sostenido. A graça de Deus me ha traído hasta aqui. Lo que tenho, lo que soy, lo que voy a ser, mi presente, mi futuro, toda mi vida, mi familia, mi generación, todos são blancos de la misericórdia extensiva de Deus. E eu posso entender isso em minha vida. E sabe que às vezes questionamos o poder de Deus? Eu não sei se, comigo, he passado muitas situações em minha vida. Muitas. Eu não sei se lhe ocorreu pensar em uma situação difícil em sua vida, pensar: eu quero ver como Deus vai sair dessa. Verdade? Às vezes pensamos. A visão que temos muitas vezes, meus irmãos, é de um Deus que não sabe o que vai ser. Um Deus perdido. Pero déjame dizer-lhe, Israel estava perdido um dia. Se você ler Isaías capítulo 6, Israel estava perdido um dia. E diz a palavra de Deus que Isaías chega ao templo e vê o Senhor, e teve uma visão de um Deus caminhando de um lado para outro, verdade? Não. Não é assim que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que Isaías entrou no templo e viu a um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. Não importava a situação afuera, não importava a instabilidade da nação, não importava o que pensavam os políticos, e não importava o que pensava a sociedade. A certeza que ele tinha era que Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono. Nossa nação vive momentos peligrosos, momentos de incertidumbre, momentos difíceis, momentos, como disse há alguns dias, momentos peligrosos. Pero permita-me dizer-lhe, meus amados irmãos, Deus está en el trono. Ele não ha cambiado. Ele é o mesmo Deus da história. Ele está em controle. Deus tem o controle. Aunque tu creas ou não, Deus tem o controle. E a raiz causante de la incredulidade de Israel é a mesma de la igreja de hoje. Ou seja, falta de fé. Não temos fé. Nós outros cantamos a fé, leemos a fé, mas não temos fé suficiente para crer que o mesmo Deus que abriu o mar rojo vai abrir o mar de minhas dificuldades. Deus quer que generemos uma fé suficientemente capaz de crer que hoje mesmo o mar e as montanhas de meus problemas serão destruídos. Israel havia sacado de sua memória a ocasião passada de liberação de Deus. Israel se havia olvidado de como Deus nos havia bendecido. E sabe, eu creio que nós outros também temos corta memória. Nos olvidamos de onde nos sacou o Senhor. Nos olvidamos muitas vezes quem éramos,
aonde estávamos. E que hizo Deus? Que hizo Deus? Eu não sei o que seria de mim se não for o Senhor. Aonde estaria eu se não for o Senhor? Quantos podem dizer amém? Se não for o Senhor. Además, Deus te sacou da esclavitud. Não foi para que tu quedara em um deserto, vagando. Deus te sacou para levar-te adentro. E para conquistar. E para bendecir. Para alcançar a terra prometida que está aí, delante de tus olhos. Assim como hizo com Israel. Acuérdate de que é Ele quem hace todas as coisas. Foi Ele quem te perdonou. Foi Ele quem perdonou todas as tuas iniquidades. Acuérdate de quem tu eras antes. E hoje, por sua misericórdia, pode chamar-te Hijo de Deus. São João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos os quantos receberam, a los que creem em su nombre, lhe deu potestade de ser hechos hijos de Deus. Tu eres um hijo de Deus. Tu eres uma hija de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando has estado enfermo, é Ele quem te has sanado. É Deus quem te sana. Ah, pastor, eu tenho uma medicina que é, minha abuela hace um té, É Deus quem te sana. Se Deus usa a medicina, problema dele. Se Deus quer usar os médicos, problema dele. Aleluia pelos médicos. Glória a Deus. Se Deus quer usar um té, momentico. Glória a Deus. Glória a Deus. Pero é Deus quem te sana. Aleluia. É Deus quem te sana. Foi Ele quem levou sobre seus ombros todas nossas enfermidades. Aleluia. Não foi Mahoma, não foi Buda, não foi nenhum profeta. Foi Deus quem levou todas suas enfermidades. Ele é tu sanador. Aleluia. Ele abridor de caminho, hacedor de milagros, Ele que opera maravilhas. Assim como 10 anos, eu não sei se são 10, 12 anos, minha esposa tinha câncer. Minha esposa é essa mulher mais bonita que daqui adelante, a mais linda de todas. Tinha câncer. E nós outros oramos e orávamos muito por sua sanidade. E minha oração era mais ou menos assim: se Deus quer, Ele vai sanar. Essa era a minha oração. E um dia minha esposa me disse: eu te repreendo. E eu lhe disse: por quê? Ela me disse: porque meu Deus, Ele sempre quer sanar. Aleluia. Aleluia. Bueno, foram várias cirurgias, 3 cirurgias e radioterapia e todo esse processo que vocês sabem e todo. Eu me embareci depois, você porque abre essas coisas de minha ilha, tu sabe. Radioterapia e tudo isso. Pero houve um dia, era um domingo como este, estávamos cenando a cena do Senhor. E na igreja onde estávamos, eu estava no púlpito, e eu mirei, havia um irmão allá atrás,
quitou sus zapatos. Quitou sus zapatos. Quando eu não mirei sem sapatos, eu disse, que chévere. Quero assegurar que minhas meias são novas. E o irmão tinha o pancito assim, de la cena en la mano, en la outra mano la copa com el vino. E eu pensava, por que não tomou o pão? Por que não comeu o pão? Por que não tomou o vinho? Mientras eu pensava isso em meu coração, o Senhor me dizia, é porque hoje é o dia. Hoje é o dia. Quando termina o serviço, esse irmão vindo em direção a mim, me disse, chama tua esposa, eu sabia para que era. E cenamos juntos os três na intimidade do Senhor. E o Senhor me disse, Ele quer voltear esta copa sobre o lugar da enfermidade. E nós outros sabemos que nesse dia Deus la sanou. Praise God. Sabemos que nesse dia Deus la sanou. É Deus que nos sana. É Deus que bendice. É Deus que abre portas. É Deus quem cumpre promessas. É o mesmo Deus da história e não há cambiado. Ele não vai cambiar contigo. Aleluia. E se estás hoje em Cádiz Barnea em tu vida, em lugar de las decisões, em uma bifurcação de tu vida e de tu fé, eu quero que tu sepas, hoje mesmo, Deus quer que tu entre. Entre. Não espie a terra, não mande a nadie que mire por ti. Entre hoje em la promessa de Deus em tu vida. Aleluia. 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 Pero hay que passar por Cádiz Barnea. Hay que parar em Cádiz Barnea. Hay que parar en el lugar de la reflexión. Porque es ahí, es en Cádiz Barnea, que nos ponemos cara a cara com uma batalha intensa. Com uma batalha grande que chega mais allá que qualquer batalha em la vida humana, mais allá que qualquer luta que há experimentar em tu vida. Sabe por quê? Porque aí há inimigos, aí há gigantes, muralhas, que te vão a dizer, não podemos. Há falso profeta que te vai dizer, tu não puedes. Vendrão aqueles que te dirão, oh, não, tu não puedes, tu não tens os dones. Um dia me disseram, oiga, para de cantar. Tu eres muito desentonado. Em sério. Eu estava cantando em um coro, e ele muchacho ao lado me mirou e disse, que terrível, hein? Que terrível, hein? Eu não lo escutei a ele. Eu não escutei a ele. Nunca escutei a nadie que me dijera, tu não puedes, tu não deves, tu não eres capaz. Nunca escutei a este amigo. Eu lhes digo, eu sigo cantando. Ele não. Há muitos cristianos que temblam delante do inimigo.
tiemblam delante de Satanás. E déjame dizer-lhe, cristiano que conhece a Deus, não tem medo do diabo. Não tem medo do diabo. Cristiano que conhece a Deus, sabe o mundo espiritual, reconhece as forças espirituais, respeita a hierarquia do reino espiritual, pero não lhe dá medo, porque sabe que existe um Deus que é todo-poderoso. E lhes digo mais, Satanás, sim, ele tem poder. Seu poder é limitado por Deus, pero tem poder. Pero não é ele todo-poderoso. Ele não tem o poder criador. Ele pode imitar, pero Deus é o único que cria. E Ele hoje pode criar uma situação nova em tu vida, em tu casa, em tu família. E sabemos que foi a incredulidade que hizo com que Israel não alcançara a promessa de Deus. Deuteronômio capítulo 2, 14 e 15. E os dias que anduvimos em Cades Barneia, hasta quando passamos el arroyo de Zered, foram 38 anos, hasta que se acabou toda a generação de los homens de guerra de em meio del campamento, como Jeová lhes havia jurado. Versículo 15. E também a mão de Jeová vino sobre eles para destruí-los de em meio del campamento hasta acabar-los. É um linguagem forte na Bíblia, verdade? Temos um linguagem muito forte respeito à incredulidade. Tu podes dizer, pero pastor, isso não é um linguagem de graça. Não se trata de definir os linguagens, se é de graça ou se é um linguagem de apenas el não resiste a misericórdia. Se trata, irmão, de entender de que a incredulidade corrompe com muitas áreas de nossa existência. Quando não creemos, ou quando não temos a certeza de que vem de Deus a salvação. A dúvida de Israel não somente se limitava à capacidade de Deus para matar seus inimigos, para destruir os exércitos inimigos. Sua dúvida se desdobrou sobre sua confiança também na provisão diária. Eles tinham dúvida que Deus ia prover o pão de cada dia. Eles dudaram da capacidade de Deus de proteger seus filhos e sua geração. E como consequência, não entraram a la promessa. Sabe por quê? Porque a incredulidade nos leva ao pecado de la presunção. Quando somos incrédulos. Quando somos incrédulos, pensamos que sabemos mais de lo que é correto. Quando não temos fé, temos uma arrogância que diz: eu conosco o caminho, eu conosco os detalhes, eu sei por onde caminhar. E no caso de Israel, foram os 12 espias que foram reconhecer a terra por 40 dias. Você pode ler na casa se quer, em Números capítulo 13, a partir do versículo 25. De los 12 espias, 10 miraram os problemas, as dificuldades, as muralhas, os gigantes, e 2 miraram o poder de la promessa divina. Mis hermanos, permítanme decirles, nunca deje-se ministrar por pessoas que são conduzidas por seus próprios caprichos, que não levam a palavra de Deus, por pessoas que não são ministráveis, que não são ensináveis.
que não podem receber correção. Não se deixe ministrar, porque estes fazem parte de los 10. De los 10 que volveram a Moisés com esse report. Oh, Moisés, não podemos, não iremos. Las murallas, mira, el fruto está bien. Pero mira, los hijos de Anac, los gigantes viven allá. Oh, ellos nos destruirán. E seremos como langosta. Há uma tradução, a tradução em meu idioma, disse a palavra gafanhoto. Gafanhoto, sabe o que é um gafanhoto? É uma cosita que voa chiquitita assim. Langosta dá uma ideia mais saudável, verdade? Já me deu hambre. Pero gafanhoto não é comestível. É uma cosita que voa assim, um pouco verde. Não sei como se diz em tu país. Como diz no país? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Assim disse, como gafanhoto nos comerão. Israel, neste momento transcendental da história, falhou. E em vez de obter a bendição, obtuvo a maldição. Deus se airou com eles. Deus estava enojado. O que Deus tinha era a terra prometida. Oiga, já era para estarmos aí comendo leite e miel. E estas uvas, e estas carnes, este fruto, tudo que emana desta terra, Deus nos prometeu. Oh, e agora? No obstante, Josué e Caleb, que actuaram conforme a vontade de Deus, em fé, e estiveram dispostos a obedecer, e se guardou, e não permitiu que entrara em seu coração a maldição de los 10. Estes sim, alcançaram a terra. Hermanos, já hemos visto como o povo de Israel vacilou, como se diz aí, em obedecer às promessas de Deus em Cades Barnea. O Senhor lhes havia dado promessas increíbles, e aqui já estou aterrissando. Sin embargo, em meio de suas crises, Israel nunca confiou em la palavra de Deus. E sabe por quê? Porque há uma necessidade para alcançarmos a promessa de haver uma mescla entre palavra de Deus e fé. Tu tienes la palabra, ahora ejerza la fe, ponga la fe en acción para que esta palabra se dé en tu vida y en tu generación. Não havia esta mescla, eles nunca mesclaram com fé a palavra de Deus. Não lhes aproveitou ouvir a palavra, por não ouvir acompanhada de fé, não alcançaram a promessa, não ouviram. E mira que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque também a nós outros se nos ha anunciado a buena nueva como a ellos, pero não les aprovechou el oír la palavra, por não ir acompanhada de fé em los que la oyeron.
E sabe, como resultado, Satanás los puso bajo la influencia desses 10 mentirosos espías. 10 mentirosos espías. Você me disse por que mentirosos? Se eles viram as cidades fortificadas, se eles de verdade viram os gigantes, mentirosos porque eles conheciam a Deus e sabiam que Deus é um Deus que cumpre promessas. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Prometeu salvar tua família. Hoje, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E o mesmo é certo para nós outros hoje, meus irmãos. Quando nos negamos a actuar rapidamente em las promessas de Deus, nos abrimos a las ferozes mentiras do inimigo. E essas mentiras, sabe que vêm destinadas a matar nossa fé e a esperança que Deus nos tem em um lugar prometido. Satanás quer que tu e eu pensemos que Deus nos ha deixado no caminho. Satanás quer que tu e eu pensemos que Deus nos ha abandonado na história. Ayer mirava em YouTube uma entrevista com um homem de Colômbia que tem uma igreja chamada Igreja Luciferina. A Igreja Mundial de Lúcifer está em Colômbia, aí em Quibdó, em Colômbia. E ele dava entrevista a uma televisão e ele dizia: temos missioneiros em todo o mundo. E a intenção dos missioneiros é fazer com que a humanidade creia que Deus los abandonou. Mentira de Satanás. Ouve-me aqui. Deus não te abandonou. Deus nunca te ha deixado. Ouve-me aqui. Deus não ha abandonado tua família. E não ha abandonado esta geração. Satanás te ha dito que os muros são grandes, que não há maneira de passá-los. Quando tu passes com esta fé gigantesca que hoje Deus está ensemblando em tu ser, quando tu passes, te vas dar conta que era um ladrilho. Era apenas um ladrilho. Eu veia como um muro alto. Eu não podia, pero Deus me hizo ver o invisível. Com Deus eu posso crer no increíble. Com Deus eu posso saltar muralhas. Com Deus eu posso vencer gigantes. Eu posso vencer um exército. Com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Satanás disse que tu eres um fracasso. Ele é um mentiroso. Tu eres um vencedor, mais que vencedor por Jesus Cristo. E eu te digo nesta tarde, Deus quer que tu comece a actuar rapidamente. Deus tem pressa para esta geração. Oh, meu irmão, não te quedes aí parado.
Deus tem prisa. Não importa o que o diabo ha soplado a tus oídos. Rechaza hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eu creio que os verdadeiros crentes estão determinados a confiar em Deus e a seguir confiando em Deus, aunque suas orações não sejam contestadas de imediato. E sabe, se tu estás em Cades Barnea hoje, se tu estás na prova, espera, não te mueva. Deus é fiel para guiar-te. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 18 disse: pero quando venga el Hijo de Deus, hallará fé en la tierra. Si Cristo vuelve hoy, encontrarás fé en ti. ¿Estás de pie? ¿Estás seguro en las promesas? Aleluya, aleluya, aleluya. Entrega hoy a Él todo. Renueva hoy en Dios tus pensamientos. Diga: Señor, renueva mi mente. Quita de mí la incredulidad. Te doy a conocer a esta ciudad e a minha família, e a mis amigos, e a mis hermanos, que tu eres mi sustentador. Ejerza hoy una posición de hijo que escucha la voz de su padre, para que seas probado e aprovado em Cades Barnea. Pida a Deus hoje que aumente tu fé. Diga: Deus, dá-me mais fé. Fé para crer, fé para ver, fé para entrar, fé para possuir. Pida a Deus que hoje te quite o temor. Senhor, quita o temor. Pida a Deus que te saque hoje del deserto, de la incertidumbre e de la incredulidade. E diga a Deus: en el Cades Barnea de mi vida, ayúdame, ayúdame, hoy mismo, Senhor, a alcançar lo que tu tienes para mim. Aleluia. Eu não quero sair daqui sem dar uma oportunidade àqueles que nunca fizeram uma decisão ao lado de Jesus e que hoje desejam entregar sua vida ao Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse nível de fé, de vida, de esperança, de certeza de que tu estás em el controle. Há alguém aqui que disse: sim, sou eu quero entregar minha vida a Jesus. Aonde está nesse momento? Alça tu mano para que eu te veja, em nome de Jesus. Aqueles que dizem: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te bendiga, aleluia. Aqui no meio, há alguém aqui no meio que disse: sim, sou eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje, e quero andar por fé, aleluia. Deus te bendiga, meu irmão. Há alguém aqui à direita, aqui nos balcões, Deus te bendiga, Deus te bendiga. Há alguém mais que disse: eu quero entregar minha vida a Jesus, quero viver essa esperança, esta fé, e quero que Deus me tome por la mano e camine comigo em meio à incertidumbre de meu coração. Venga Jesus, venga Jesus, venga Jesus, venga Jesus.
Aleluia. Quero invitar-te que saia do seu lugar. Esse que levantaram a mão, venha aqui adelante, em nome de Jesus. Venha aqui adelante, em nome de Jesus. Esse que levantaram a mão, venha aqui, minha irmã, venha. Aleluia. Queremos orar por ti, em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém mais quer venir, se alguém mais quer venir, queremos ter gosto e privilégio de orar por ti. Aproxime-se, mire, para orar com ela. Aleluia. Alguém mais, em nome de Jesus. Queremos uma irmã aqui com esta irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém mais, venga, minha irmã, em nome de Jesus. Venga, venga, venga para o Senhor, venga, venga. Aleluia. Aleluia. We praise your name, Lord. We praise your name, Lord. Aleluia. Alguém mais, alguém mais, alguém mais, alguém mais. Aqui nos balcões, venga, venga, venga rápido, venga rápido, venga rápido. O Senhor te chama hoje, Ele te invita hoje. Aleluia. O Senhor te disse: eu quero caminhar contigo, eu quero escrever uma nova história em tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mientras os pastores, os hermanos, orem por esses hermanos que estão aqui adelante, eu quero fazer uma segunda invitação a aqueles que estão em Cádiz Barnea, em um momento de prova, e hoje entende que Deus quer que tu entre a la promessa, pero entre com fé e com confiança, e que tu não dará ouvidos a aqueles que te dizem: eu não puedo, eu não sou capaz. Oh, eu puedo, tu puedes, em nome de Jesus. Se tu estás em Cádiz Barnea, põe-te de pé em nome de Jesus. Los que estão em Cádiz Barnea, põe-te de pé em nome de Jesus. Los que dizem: eu puedo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te bendiga. Aleluia. Glória a Deus.